E aí, concurseiro e concurseira, aqui quem fala é o professor João. E hoje estou te trazendo aqui como é que vai ser a questão da convocação da CEMED 2025, do concurso que teve aí no ano passado, e que agora saiu essa semana o resultado individual. Eu vou te explicar nesse vídeo todos os detalhes de quando esperar a convocação, tá certo? Então, você que passou ou você que foi aprovado, né, e aí ainda tem alguma questão de dúvida na questão da classificação, eu vou te explicar todos os detalhes aqui nesse vídeo, tá? Então, não sai daí. E esse vídeo é muito importante que chegue para outras pessoas também. Então, para isso, eu preciso que você deixe o seu like, se inscreva, que é para poder o canal aparecer para outras pessoas quando elas pesquisarem sobre CEMED. E com certeza você também tem amigos, colegas, conhecidos, familiares que foram aprovados aí e estão esperando aí essa convocação, tá bom? Então eu tenho aqui no nosso vídeo de hoje, vou te trazer algumas coisas. A princípio a gente vai começar aqui com um vídeo do secretário de Educação, já é um vídeo que já é um pouquinho antigo, tá? Mas eu vou te mostrar aqui o que o próprio secretário falou. Você vai ouvir aí direitinho junto comigo sobre a questão da convocação. Que a CEMED está Então aguardando ele está desse falando aqui povo que era sobre na dado. época Tem muita gente que se do Davi lança o resultado, primeiro né? concurso da educação. E aí Quando ainda agora, não tinha nem prefeito, né, saído o daí gestão concurso, aqui de Manaus. e aí ele E aí agora, explicou aí né, o sobre prefeito Davi os lança o primeiro passos concurso que da educação, que era aconteceram. muito aguardado. Tem muita gente que se formou aí, tem essa expectativa, né, de ser um servidor público municipal, né, na área da educação. E chegou o momento, Velas. Então são 1.000 vagas diretas e 500 vagas para o cadastro de reserva. E isso aí foi Nós realmente o que vamos fazer o aconteceu, chamamento, né? principalmente dessas 1.000 vagas, já para o ano E aí, letivo 2026. Olha aí. Então, assim, é ano ouro, cara. Isso letivo aí é uma grande 2026, oportunidade para você viu? que sonha em ser um servidor efetivo. Então, muita gente ficou assim na dúvida. Então já vão chamar agora? Muita gente não sabe, né, os próximos passos, não entende aí que existe um processo todo burocrático. Então hoje eu vou te explicar todos esses detalhes. E quando é essa data que ele falou? Ano letivo 2026, já é fevereiro agora? Então vamos lá que eu vou te mostrar todos os detalhes aqui, detalhe por detalhe. Então aqui a gente está aqui no site da Consulplan, que é a banca organizadora do concurso, tá? E aí eu cliquei aqui no concurso, né, no edital do concurso, e aí abriu aqui pra gente a questão do nosso cronograma. Eles que divulgaram esse cronograma, então um cronograma oficial da banca. Em que parte que a gente está? A gente está bem aqui, ó. Assim, no caso que aconteceu, né? Eles divulgaram, eles não colocaram datas fechadas. Então aconteceu aqui a divulgação preliminar do gabarito preliminar logo após a prova. Depois teve aqui a questão do prazo de recursos. E agora, e aí eles colocaram aqui, ó, demais etapas intermediárias serão oportunamente divulgadas no endereço, que é eletrônico. Que foi o que aconteceu agora, uma etapa que não estava com a data especificada, mas foi divulgado, né? Que foi a questão da decisão dos recursos, o gabarito pós-recurso, que já no caso seria um gabarito definitivo, o resultado preliminar da prova objetiva, que foi aquela lista gigantesca aí que circulou por todos que fizeram a CEMED, a consulta individual, que aparece só o seu resultado, e aí entrou a opção de interposição de recurso do resultado preliminar. Quais são as próximas etapas que ainda vão acontecer? Eu fiz um vídeo específico, então você pode clicar aí no canal e conferir as próximas etapas todas. Mas, indo para o que realmente interessa aqui. Então ainda vai ter, provavelmente, aí outras partes, né? O resultado da prova de títulos, um resultado definitivo, época, vai ter momentinhos aí, prazos para recorrer sobre alguma coisa que você julgar está incorreto. E aí tem aqui, ó, resultado final do concurso, previsão, dia 10/2. 10/2 é a previsão, bom deixar aqui a gente ficar atento que eles colocaram como uma previsão, não tem como a gente bater o martelo para dizer que vai ser realmente nessa data. E aí vai ter o resultado final, vai ser uma listona gigantesca com o resultado final do concurso. Então, o que é importante você entender? Depois disso aqui, a Prefeitura de Manaus precisa lançar no Diário Oficial, que é o documento oficial, como se fosse o jornal da Prefeitura, que está todos os registros das coisas que acontecem administrativamente lá. E aí,
nesse diário oficial vai sair uma lista gigantesca dizendo assim, ó, está homologado o concurso, que é chamada homologação do concurso. Então o concurso está válido. A partir desse momento que o concurso foi homologado, consequentemente, aquilo está valendo, né? E aí podem começar as convocações. Professor, vai começar a convocação já imediatamente depois do 2 de janeiro, 2 de fevereiro? Na minha opinião, não vai começar imediatamente. E eu falo isso com algumas bases que eu vou te mostrar exatamente agora. Teve um comentário aí que um inscrito fez, perguntou quando é que vai começar, e aí alguém falou em fevereiro já vai ser chamado. Porque o secretário disse, né, que foi justamente esse vídeo que eu falei que ele disse para o período letivo. Mas vamos lá para tomar como exemplo, né? Podia tomar como exemplo vários outros concursos, mas eu vou pegar como exemplo o concurso da Prefeitura de Manaus, da Secretaria de Educação, de 2017, que foi o último concurso que aconteceu. E aqui, ó, trazendo aqui para você, ó, eu vim aqui no instituto, né, que é o IBAD, que foi a banca organizadora, agora é a Consuplan, naquela época foi a IBAD. E dentre muitos documentos aqui, eu encontrei justamente esse, que é o documento de resultado final da prova, né? E aí, ainda tinha na ocasião uma questão de convocação para avaliação de títulos, ou seja, ainda é o resultado final somente da prova objetiva. Depois ainda teve o título, depois ainda teve outras coisas, porque na ocasião aqui dessa prova, a titulação ela foi depois que as pessoas já estavam classificadas. Então, tipo, tinha uma classificação depois que a pessoa entrava com a prova de títulos. Agora, nesse nosso concurso, foi o contrário. A gente já entrou com a prova de títulos antes da avaliação, fez a avaliação e o resultado da titulação, da prova de títulos, é que vai sair daqui a pouco. Beleza, mas vamos lá, tomando como exemplo aqui. Então, no dia 2 de fevereiro de 2018, foi quando a gente teve, nesse caso, né, essa aqui é a prova antiga, hein, não vamos confundir. 2 de fevereiro de 2018 foi quando a gente teve a divulgação do resultado final da prova objetiva, que ainda não é que ainda não chegou essa parte, né, no nosso edital. E aí já era início do ano letivo, estava começando as aulas, a prefeitura estava precisando de gente. E aí, trazendo aqui um outro documento oficial, que é o documento da própria Prefeitura de Manaus, justamente do Diário Oficial daquela época, 2018, veja só, a homologação, homologada na época pelo prefeito Arthur Vigílio, que era o prefeito na época, a homologação do concurso, que é dando a validade para esse concurso oficialmente, saiu no dia 23 de abril de 2018. Que foi justamente o que eu respondi aí nos comentários da dúvida. Eu falei que eu acho que é abril que vão começar a convocar. E ainda tem um detalhe. Além, né, no caso dessa convocação, no caso aqui foi a homologação, não estava convocando ninguém ainda. Então ainda existia um outro processo, que é o processo de convocação. Então a questão das convocações, eu vou até mostrar aqui para você ver todos os detalhes, que é justamente na questão vou colocar aqui CEMED 2017, que tem para quem quiser conferir também, né? Colocando no Google CEMED 2017, aparece que o concurso uma página da própria prefeitura. E aí tem todas as nomeações que aconteceram na época aqui. Então a gente vai olhar aqui a primeira nomeação de todas. Então lembra só, foi já no caso fevereiro saiu o resultado da prova objetiva, que a gente não chegou nessa parte no nosso concurso desse ano. Depois, 2 meses depois, né, mais de 2 meses depois, 2 meses e quase 3 meses depois, saiu lá no finalzinho de abril a primeira homologação, né? E agora que sim, a primeira nomeação, que é justamente o que interessa, está aqui, que é a nomeação, ou melhor, a convocação, que é justamente chamar as pessoas para entrarem lá. 30 de maio, ou seja, a primeira convocação, ela aconteceu
basicamente um mês depois da homologação. Então a pessoa, depois dessa época aqui, do 30 de maio, foi quando ela teve a oportunidade de ir lá, apresentar todos os documentos, né? Ainda tem 30 dias para fazer isso. E aí tem a questão da nomeação, que foram quando as pessoas, elas efetivamente entraram para trabalhar, que é aqui, ó, 29 de maio. Então, pode ser que seja mais rápido? Pode ser que seja, né? Não descartamos essa possibilidade. Assim como pode ser que seja depois, né? Perfeitamente pode acontecer. E tem um outro detalhe, pessoal. A gente está falando aqui, no caso da classificação como um todo, né? Aqui são as pessoas que foram efetivamente já chamadas e tudo mais. Só que não foram todos, veja só. Não tinha só isso aqui de pessoas convocadas, né? Não era só isso de vaga na época. Era muito mais vagas do que isso. Então, o que que acontece? Na época, eles só chamaram ali, na primeira chamada, aqueles que estavam em uma urgência maior. Então, o que acontece? Se a gente for parar para analisar aqui, muitas pessoas que passaram no concurso, realmente, dentro do número de vagas, é os 2 anos de validade iniciais. Então, tem 2 anos para ser chamado. O prefeito, no caso, pode postergar a validade do concurso por igual período. Então, seriam mais 2 anos. Então, não está errado se alguém que passou dentro do número de vagas assumir efetivamente em 2030, tá? Então, assim, às vezes parece um pouco... Ih, pensei que a minha vida já ia mudar esse ano. Pode ser que seja, vamos torcer para que seja, né? Mas eu digo que oficialmente, dentro da lei, não tem nada que impeça que seja 2030. Basicamente aí, né? Obviamente, se acontecer de não convocarem logo, de ter uma série de fatores aí, e de postergar o concurso, né? Mas aí também alguém pode falar assim, não, mas eu sei que está precisando muito em tal lugar e eu tenho certeza que vão chamar aquela vaga. Bacana. Então, a partir do momento que o concurso é homologado, existe a opção de haver a convocação. Quando é que vai acontecer essa homologação do concurso? É justamente isso que eu estou lhe dizendo. A partir do momento que saiu o resultado oficial, o prefeito pode homologar o concurso. Pode acontecer que seja assim, muito urgente. A gente precisa resolver essa situação toda. Quando é que isso pode acontecer? A partir do dia 10/2, pode ser que já saiu o resultado, no outro dia já corre muito correndo, na semana seguinte já saiu a homologação, e aí já analisa todo mundo que precisa, na outra semana já saia já saiu a primeira convocação, e aí depois da convocação, 30 dias depois da primeira convocação, já sai a nomeação. Não pode ser, né, a gente não pode descartar que março, você que passou dentro do número de vagas, entre os primeiros, já esteja trabalhando. Março, na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, né, que não... vamos botar entre aspas aí, graças a Deus que você foi aprovado. A pior das hipóteses vai ser janeiro de 2030. Se acontecer uma série de fatores de novo, tá? Então também não é pra ficar, ai meu Deus, vai ser só em 2030, eu vou continuar pobre até lá. Brincadeira. Mas é isso, tá? Estamos sendo aqui bem realistas aqui com você. Quer um exemplo que aconteceu? O meu exemplo, quando eu passei no concurso da SEDUC 2018. Então eu fiz o concurso, era meados de 2018, salvo engano. Aí passou 2019 todinho, 2020 todinho. Se eu não me engano, o concurso foi homologado em 2019, no início do ano de 2019. Aí passou 2019 todinho, 2020 todinho, 2021. Já era outubro de 2021, quando eu fui nomeado. E aí comecei a trabalhar dia 1º de outubro de 2021. Então foi 3 anos depois. Tem um detalhe que eu não tinha passado exatamente dentro do número de vagas. Passei no cadastro reserva e aí
já era basicamente as últimas chamadas lá, tá? E ainda tem esse detalhe, né, que tem muita discussão aí de vão chamar além do número de vagas. Eu já provei aqui no canal, se você também acessar aí alguns vídeos, eu já falei que pode ser que se chamem além do número de vagas, né? Ou seja, além daquele cadastro reserva. Então vai ter lá, sei lá, vamos supor um exemplo aqui, 15 vagas a professor do primeiro ao quinto na Zona Leste, um exemplo, né? Não sei se é exatamente isso. E aí tem mais 6 vagas, cadastro reserva. Então aí no caso seriam 21 pessoas. Eu sou o número 22, eu posso ser chamado? Muita gente fica falando, não pode porque o secretário falou que... O secretário, ele não pode se comprometer com nada. Vocês também têm que entender que existe a questão política. Tu já pensou se eu sou o secretário e eu falo assim, ó, vamos chamar todo mundo que foi aprovado vai ser chamado. Quando chegar lá na eleição, no caso da eleição de prefeito é daqui a 2 anos, basicamente 3 anos, dois anos, né, basicamente dois anos aí, alguém chega lá e fala, secretário, você prometeu nomear todo mundo que foi aprovado e não fez isso. Aí, perda política. O secretário vai perder, o prefeito vai perder, seja lá quem for, vai perder. Então, o que ele pode garantir para você? Que todo mundo que está dentro do número de vagas vai ser chamado, porque isso é a lei, não pode inventar além disso. Cadastro reserva, sou obrigado a ser chamado? Não é obrigado a ser chamado segundo a própria lei. Vai ser chamado, na minha opinião, do professor João? Sim. Tá? Além do número de vagas, vou ser chamado? Na minha opinião, pode ser que sim. Quer ver uma coisa aqui que é justamente assim. Isso aqui eu vou explicar direitinho, que é para não ter dúvidas. Ó. No último concurso, que era justamente esse concurso aqui da Prefeitura de Manaus, nós temos aqui o edital, tá? Então eu vou te mostrar o seguinte. Uma dúvida também de muitos aqui. Existe aqui o total de vagas, vamos supor que professor nível superior, primeiro ou quinto, eram 146. Esse daqui é o concurso antigo, tá, pessoal? Não confunda, 2018. E era 146 vagas. E existia cadastro reserva. Estava aberto, cadastro reserva de forma aberta. Então pode ser todo mundo que foi aprovado está dentro desse cadastro reserva. E aí muita gente confundiu, eu já vi gente confundindo, falando que tem um 3zinho bem pequenininho aqui do lado, como se fosse 3 cadastros reservas, limitando aí ao cadastro reserva. Mas não é isso. Tá? Esse 3zinho que tem aqui tem uma explicação aqui embaixo. Cadastro reserva para vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso, adicionada à disponibilidade orçamentária e necessidade da administração. Ok. Então aqui ficou uma coisa aberta. Mas o que eu quero dizer para você é que exemplo, né? Professor de nível superior, primeiro ao quinto, existiam 146 vagas na época, 2018, certo? E aqui a gente pode pegar um exemplo muito tranquilo aqui, fácil, que é a Zona Leste 2, que era a que tinha mais vaga na época lá, do primeiro ao quinto. Eram 36 vagas, certo? Vamos agora, eu vou te mostrar aqui um dado que vai te deixar muito surpreso de quantas pessoas foram chamadas. Chuta aí, antes de assistir o vídeo, quem não sabe, escreve no comentário assim. Eu acho que vai ser dos 36, chamaram 38, chamaram mais, chamaram 39, chamaram 40. Que é pra gente ver uma coisa aqui, ó. Eu não separei isso antes, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui na questão nas nomeações. Vamos ver a nomeação número 39, que foi a última das últimas de todas aqui, tá? Então, essa daqui já não tem quase ninguém, né? Na nomeação número 38, tá? Então, nomeação número 38, a gente tem aqui professor da educação infantil sendo nomeado a posição número 196, tá? Então a pessoa lá que foi a 196 para professor educação infantil foi nomeada DDZ Sul. Então agora a gente volta lá no edital e a gente vê, ó, quantas vagas eram para DDZ Sul na época lá.
para educação infantil. Educação infantil do DDZ Sul eram 7. Tu tá conseguindo ver isso que eu tô vendo? Eram 7 vagas na época. 7 vagas imediatas do DDZ Sul. Eram só 7 pessoas que eram para entrar. E você acabou de ver aqui, ó, no documento oficial de nomeação. A pessoa aqui que foi, ela entrou, tá aqui, ó, DDZ Sul, Educação Infantil, posição 196. Agora, ou seja, você viu que foi chamado infinitas vezes a mais do que o número de vagas, certo? Então, existiam só 7 vagas, a pessoa que era quase a posição 200, ela entrou. Por quê? Porque tem demanda, tem muita demanda. Agora vamos lá, aí tem gente que fala assim, professor, mas é porque teve a pandemia, e aí o concurso teve, a data foi muito além ali do que deveria, né? Foi prorrogado, não foi extinto, porque não podia fazer concurso e tudo mais. Beleza. Vamos ver aqui só a data dessa nomeação. 22 de março de 2014. Chamou 2014. Então a gente já tem lá, só aqui, 2015, 2016. Beleza, temos aí já 2 anos sem servidores novos. Tem outro detalhe. Alguns que eu conferi aqui em outra época, algumas listas acabaram. Todos os aprovados foram chamados. Então eles não tinham mais como chamar alguém além da lista. Tanto é que abriu várias vagas de professor temporário. Então, vamos lá para um exemplo aqui, um exemplo bem tranquilo aqui. Vamos lá para esse exemplo que eu tinha citado ainda agora. Zona Leste, professor de 1º ao 5º. Eram 15 vagas. Chamou os 15. Vamos dizer que 15 vagas realmente precisa lá 15 vagas. Cadastro reserva, 6. Chamou os 6. Depois de tudo isso, ainda precisa de mais gente. Que, obviamente, eu digo com certeza que precisa de muito mais gente do que isso. Precisa de mais gente. Aí, vamos lá. O que a administração pública vai fazer? Ele vai abrir um novo concurso público? Todo esse gasto para chamar uma pessoa a mais lá depois que está precisando? Não. A administração pública vai abrir um processo seletivo para chamar várias pessoas que não fizeram concurso público para trabalharem de temporário para ocupar aquela uma vaga que está precisando. Gente, consegue ver que existe uma burocracia gigantesca para isso? E aí, se alguém for... E aí existe a questão, que é justamente já julgado aí pelos tribunais, inclusive os maiores tribunais do Brasil, STJ, STF, que considera pessoas que foram aprovadas em concurso, ainda que fora do cadastro de reserva, que elas não podem ser preteridas, que é justamente fazer um novo concurso. Para que eu vou fazer um novo concurso se existe aprovado? Para que eu vou fazer um novo concurso? Para que eu vou fazer um processo seletivo? Se tem gente lá, além do cadastro de reserva, beleza. Mas é gente que está precisando, que pode entrar, que está capaz de entrar, está apto para entrar. Não existe aqui no edital nosso desse ano nenhum item que diga que, por exemplo, que a pessoa está eliminada porque não ficou dentro do cadastro reserva. Não existe. Aí fala assim, mas é uma burocracia o prefeito conseguir fazer isso. Pode até ser um pouco burocrático ele, né, abrir, né, vagas novas e chamar a gente além do cadastro reserva, só que existe um outro porém. É muito mais fácil fazer isso do que ter um gasto maior, um ônus para a administração pública. A administração pública tem que gastar mais para fazer um novo concurso, para chamar mais gente, não existe. E aí, se por acaso alguém entra na justiça falando, estão fazendo processo seletivo lá, mas eu tô aqui, eu tô apto no concurso, não fui reprovado, fiquei somente fora do cadastro reserva. E eu não vou ser chamado, se a pessoa entra na justiça, a justiça tem com muita chance, né, a gente pode dizer que é afirmar 100%, mas que tem muita chance da pessoa ganhar o direito de ser nomeada. E aí também vai uma série de coisas, vai a questão da pressão popular, nós que passamos aí no concurso da CEMED, fomos aprovados,
temos que nos unir para pressionar, às vezes, a administração, para cobrar transparência, para ver quem está sendo nomeado. E aí, tudo isso você vai ter aqui no canal, que eu também vou estar fazendo isso. Eu vou estar, eu inclusive pedi, né, já via lei de acesso à informação, a relação de quantos cargos tem vagos. Outra coisa que eu mostrei até no concurso da Guarda Municipal, se você não viu, tem um vídeo aí falando sobre o concurso da Guarda Municipal que vai abrir esse ano, inclusive. Quem estiver querendo virar funcionário público, interessante assistir. Que nesse vídeo eu coloquei lá o prefeito. Ele chamou todo mundo ali que fez a parte do TAF e tudo mais e foi aprovado, né? Não foi todo mundo, mas assim, muito além do que estava previsto. Ele chamou, além disso, também pessoas que, no caso, tinham ficado fora da etapa, que é a última etapa lá, que é curso de formação. Ele abriu novos cursos de formação para formar as pessoas e entrar lá. E criou novos cargos de guarda municipal para entrar toda essa galera. Então, a administração querendo, vai ser chamado, tá? E aí eu trouxe aqui na outra vez, que eu falei justamente sobre essa questão aqui de cadastro reserva, que está escrito aqui, do cadastro reserva, né? Compreende-se por cadastro reserva o grupo de candidatos aprovados em todas as fases do concurso público, mas não classificados dentro do número de vagas imediatas disponibilizado, não possuindo direito subjetivo à convocação, ou seja, não é obrigado a ser convocado, né? Os quais permanecem na listagem de espera para caso de surgimento de vagas durante a validade do certame, condicionada à disponibilidade orçamentária e necessidade da administração. O quantitativo de cadastro reserva é meramente estimativo e pode variar de acordo com o número de candidatos que efetivamente alcançar a aprovação nas etapas do concurso público, conforme definidos neste edital. E aqui, ó, caso haja ampliação do número de vagas durante o certame e o cadastro de reserva seja atualizado, serão reavaliados percentuais de reserva de vagas para pessoas com deficiência e obediência ao disposto nesse edital. Então, ele deixa uma coisa ampla, aberta. Concorda comigo? Ele não está fechando assim, ó, só vai ser aprovado, o resto que não ficar no cadastro de reserva vai ser eliminado. Não vai, cara. A administração pode criar novas vagas, ela vai chegar lá e vai falar, ó, a gente vai precisar de mais gente. Bora chamar quem está aprovado, tá? Então, agora, para finalizar tudo isso, eu vi muita gente também que ficou muito lá para trás, né? Então, tipo assim, tem gente que tá na posição número 1000, né? Assim, olhando por alto, tá lá em 1000. A pessoa em 1000 vai ser chamada? A gente pode dizer com 99,99% de certeza que não vai ser chamado. Agora, fiquei lá na posição número 100. Aí tem esperança. A gente provou aí agora nesse último concurso, né? A pessoa que ficou lá no 200 quase foi chamada. Obviamente que lá talvez precisasse de mais gente, né? Mas é possível. Eu fiquei lá no 200. Ainda posso ter uma esperança? Creio que sim. Passei além do 200. Mais difícil, certo? E aí entra várias outras questões aqui que a gente pode falar também, que talvez um concurso que teoricamente foi fácil, a gente teve muita gente aprovada, proporcionalmente eu vi um levantamento lá que alguns, tipo, 1000 pessoas concorrendo para aquela vaga naquela zona. Desses 1000, quase 800 foram aprovados. Por que normalmente a banca faz uma coisa assim? Porque a prefeitura ele pede, ó, deixa uma prova fácil, os melhores passam primeiro, os outros vão, se precisa a gente chama depois. Muita gente falando assim, a prefeitura quer ganhar dinheiro. Teoricamente a prefeitura em si, ela não ganha dinheiro. Pode acontecer, né, e não estou acusando nada, alguma coisa, um esquema, né, interno lá entre algumas pessoas envolvidas nisso, mas que eu creio na idoneidade das pessoas que participaram desse concurso, né, só dando um exemplo. Mas, que não existe a questão de... Tanto que eles estão sendo claros, se eles quisessem que muita gente fosse realmente... Que colocava esse cadastro de vaga aqui, cadastro de reserva de 1 milhão de pessoas. Mas é bem básico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não vai ser chamado só isso, tá? Então já esse vídeo tá ficando muito longo. Espero que eu tenha esclarecido muitas suas dúvidas.
Coloca aí nos comentários também a sua opinião de forma respeitosa. Estou dando exemplos claros do que pode acontecer. Estou me baseando em fatos, em dados e não em especulações e invenções. Você também tiver qualquer dúvida sobre essa questão do cadastro reserva, coloca no Google, coloca no YouTube. Tem gente aí também, advogado, dizendo que pode, existem casos dizendo que são válidos. E assim como também existem alguns que dizem assim, não, isso aí não pode. Mas assim, é, se existem provas, se existem casos concretos, então quem somos nós para discutir sobre isso, beleza? Não se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece também de mandar para os seus amigos que estão nessa dúvida e ter calma, né? Se Deus quiser, a minha torcida é para que todo mundo seja chamado, inclusive eu, para assumir também esse concurso da Prefeitura de Manaus. Se você não ficou perto dos classificados, se você não passou, não é o final do mundo também. Temos aí aqui no canal outros vídeos. Provavelmente a Seduc tem ou esse ano ou no ano que vem. Então começa a estudar, continua estudando, né? Aqueles que já estão estudando, que vai dar tudo certo. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou!